Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos, mais uma vez aqui no canal. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre as consequências do arrependimento na nossa vida. Tá? A gente comentou no vídeo passado um pouco sobre o arrependimento, sobre a necessidade de que todo homem se arrependa e deposite a sua fé em Jesus, para que ele possa ter os seus pecados perdoados e possa receber toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como Paulo escreve aos Efésios, bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E quando ele escreve aquela carta, logo mais ele vai falando das bênçãos que Deus concedeu aos homens que creram. E eu queria compartilhar um pouco isso hoje com os irmãos. Tá? Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e depositamos a nossa fé em Jesus, coisas maravilhosas acontecem na vida daquele que crê. Porém, irmãos, são coisas que são espirituais. A maioria delas não podem ser vistas com os nossos olhos. Muita coisa a gente consegue contemplar, a transformação da vida. Às vezes uma pessoa era escrava de algumas práticas e ela acaba abandonando aquilo. Mas a bênção maior ainda, ela não pode ser vista com os nossos olhos físicos. Nós precisamos ter fé para crer realmente. E é importante a gente meditar a respeito desse assunto, para que a gente possa valorizar cada vez mais aquilo que Cristo fez por nós. Hoje nós temos vivido um tempo que as pessoas têm desvalorizado o reino de Deus e o sacrifício de Cristo. E é muito importante que a gente medite sobre isso. Qual o efeito da morte de Cristo na cruz? Qual as consequências de nós depositarmos a nossa fé em Cristo e nos arrependermos do nosso pecado? É isso que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos. E é interessante a gente saber que a morte de Cristo, ela desfaz o efeito do pecado na vida daquele que crê. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e com a entrada do pecado no mundo, vieram consequências terríveis sobre a vida de todo ser humano na face da terra. Porque todo aquele que nasce nesse mundo que nós vivemos, ele nasce com essa enfermidade chamada pecado. E Cristo vem para desfazer todo esse poder do pecado na vida do homem. Ele vem desfazer toda a obra que o pecado trouxe para o ser humano. Um exemplo, o pecado ele trouxe a morte e Cristo ele veio trazer a vida. O pecado ele trouxe a condenação e Cristo ele trouxe a justificação. O pecado trouxe a escravidão do homem no pecado e Cristo veio para libertar o homem do pecado. O pecado ele trouxe uma contaminação para o homem, Ele passou a se tornar um pecador ali e o pecado tem esse sentido de sujeira também, de estar contaminado com o pecado. E Cristo veio para purificar o homem dos seus pecados. O pecado ele trouxe trevas e Jesus ele veio trazer a luz. Então Jesus ele veio desfazer esse poder do pecado sobre a vida do ser humano. Mas é necessário que o homem creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados e deposite a sua fé completamente nele. E essas coisas, irmãos, são coisas gloriosas demais. É importante que a gente medite sobre isso para que a gente possa compreender cada dia mais, para que a nossa mente possa cada dia mais estar iluminada com essas verdades que são tão gloriosas. E é muito interessante porque Deus, ele no seu plano de salvação ali, até através da Bíblia mesmo, a gente consegue ver que Deus sempre apontou para aquilo que ele ia fazer na vida do ser humano através de Jesus. E as pessoas se maravilham naquilo que Deus fez, que apontava para algo que era muito maior. Um exemplo, a libertação que Cristo nos dá, Cristo ele veio para nos libertar do pecado. O irmão Iório leu um texto aí muito interessante no vídeo passado, de João capítulo 8, onde Jesus ele está ali com alguns homens, e ele fala para aqueles homens, dizendo que se Cristo libertasse eles, eles verdadeiramente seriam livres. E é interessante naquele texto lá, que quando Cristo fala isso,
aquelas pessoas replicam para Jesus da seguinte maneira: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como tu está dizendo que a gente vai ser livre? Então as pessoas eles olharam para Jesus e falaram: olha, nós não somos escravos de ninguém. Como é que tu está dizendo que a gente vai ser livre? E aí Jesus então responde para eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então a gente consegue ver que até as pessoas da época de Cristo, com Cristo falando, tinham dificuldade de compreender o seu pecado e que eram escravos do pecado. Mas essa é uma verdade bíblica e é uma verdade muito clara, que todo ser humano é escravo do pecado. Isso daí a gente sabe disso, a gente já comentou isso várias vezes aqui no canal. E no Antigo Testamento tem uma passagem muito tremenda que mostra a libertação do povo de Israel do Egito. E quando Deus vai libertar o povo dali do Egito, a gente vê que Deus opera isso com grandes milagres. Ele envia ali 10 pragas sobre aquela nação, milagres tremendos, até que aquele povo é liberto ali do Egito e vai em direção à terra prometida. E no caminho Deus opera milagres tremendos também. Ele abre o mar vermelho, ele supre as necessidades daquele povo no meio de um deserto que não tinha absolutamente nada. E aquele povo começa a caminhar ali completamente suprido por Deus. E as pessoas olham para esse milagre, e realmente foi algo tremendo demais, e ficam maravilhados com o poder de Deus manifestado para libertar aquelas pessoas ali. Mas a gente tem que entender que o poder de Deus manifestado para nos libertar do pecado é muito maior do que o poder que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito. E muitas pessoas não param para meditar nisso. A libertação que Cristo opera em nós, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Jesus, é uma libertação maravilhosa demais. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele nos libertou, ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então é algo completamente maravilhoso. Nós éramos escravos do pecado, éramos escravos de um sistema completamente corrupto e anti-Deus, éramos escravos do próprio Satanás, e Cristo vem operar essa grande libertação em nós, mudando completamente o nosso entendimento, transformando completamente o nosso coração. E isso é maravilhoso demais, quando nós estávamos ali nessa condição de escravos do pecado e somos libertos para podermos servir a Deus de acordo com a sua vontade. Essa é uma das consequências do arrependimento na nossa vida. Outra consequência muito maravilhosa também, que é sempre bom a gente meditar nisso, é a purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos remidos dos nossos pecados. E isso também é maravilhoso demais. Toda culpa do pecado na nossa vida, ela é retirada. O pecado, irmãos, ele tem esse símbolo da sujeira, né? Nós sabemos que quando uma pessoa peca, é como se ela estivesse ficando imunda. Quanto mais pecado, mais imunda ela fica. A gente consegue ver isso na nossa realidade mesmo. Quando alguma pessoa ela comete um pecado muito grave, né, em uma família ou no trabalho, e as pessoas ficam sabendo, a imagem daquela pessoa fica suja. Quando uma pessoa comete ali alguma coisa, algum crime, né? Um exemplo, uma pedofilia dentro de uma família, muitas pessoas ficam até com nojo daquela pessoa, se afastam daquela pessoa, justamente porque olham para ela e sabem daquilo que ela praticou, sabem da culpa que ela tem diante daquele pecado. E isso não é diferente diante de Deus. Cada pecado que nós praticamos, nós nos sujamos, a nossa imagem, nós nos sujamos diante de Deus. Isso é como se nós estivéssemos completamente contaminados. E no Antigo Testamento também tem manifestações que apontam para esse milagre da purificação que Cristo ia fazer. No Antigo Testamento, algo que manifesta muito bem essa contaminação, essa sujeira do homem, era a lepra. A lepra no Antigo Testamento, ela aponta para o pecado na vida do ser humano. E nós vemos no Antigo Testamento um acontecimento milagroso também, que aconteceu com um general do exército da Síria, que ele vai até um homem de Deus e aquele homem manda que ele vá
até um rio que tinha ali e mergulhasse 7 vezes naquele rio. E aquele homem estava com essa doença que contaminava o seu corpo inteiro, e ele mergulha 7 vezes ali naquele rio, e na 7ª vez que ele levanta completamente purificado. E as pessoas ficaram maravilhadas com o poder de Deus para purificar a pele daquele homem e purificar aquele homem daquela enfermidade. Mas a maior purificação que pode acontecer na nossa vida é justamente a purificação dos nossos pecados. Isso é glorioso demais. A Bíblia chega a dizer que nós somos apresentados diante de Deus quando nós estamos em Cristo como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Como se Deus olhasse para nós e não vesse mais culpa nenhuma. Como se Deus olhasse para nós e não vesse nada que tivesse de contaminação em nós. Nenhum pecado, nenhuma sujeira. Em Cristo nós temos a oportunidade de sermos libertos do nosso pecado e purificados de toda a contaminação que o pecado possa ter trazido sobre as nossas vidas. Então que a gente possa compreender cada dia mais a grandeza dos benefícios de Cristo na vida do ser humano, os benefícios que Cristo traz na vida daquele que se arrepende do pecado e que deposita sua fé nele. Que o Espírito abra os nossos olhos, que possamos compreender cada dia mais essas verdades e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz e um forte abraço, até a próxima.